Bom dia, irmãos. Opa, meio alto. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu vou pedir para o pastor Jamil orar pelo início, que a glória seja de Deus, que a gente venha aproveitar esse momento para estar aprendendo mais e ter comunhão. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de termos servido o Senhor mais uma vez. Queremos agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo os irmãos. Também agradecemos pelo poder, pela graça que o Senhor nos dá de poder louvar o Senhor nesse momento. A todo o nosso coração, dá-nos, ó Pai, a graça de aprendermos do Senhor e colocarmos em prática nas nossas vidas. Em nome do Santo, do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Para esse primeiro cântico, eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, para a gente estar cantando forte e já dar aquela aquecida. Lugar para Cristo, 31 do cantor cristão. Podem se sentar. Temos agora a parte do versículo do mês. Algum irmão se arrisca a dizer ele de cor? Já estão. Já está afiado já? Vocês já falaram, já? Beleza, então. Vamos restar a primeira referência, depois o texto e a gente finaliza com a referência, ok? Aí, 1, 2, 3 e...
Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 31, 32. Ó, irmãos, a gente tem até quarta-feira para conseguir, para conseguirmos estar decorando ele, tá? Então aproveitem esses últimos dias. E é isso. Uma dica, assim, uma forma de ajudar, né, a entender a importância de decorar um versículo é que cada versículo que você decora é como se fosse uma ferramenta nova, um arsenal novo que você coloca dentro da sua caixinha de ferramenta, né? Então, mais cedo ou mais tarde, aquele versículo pode ser feito útil, né? Tanto para te ajudar a tomar alguma decisão, quanto para estar dando algum conselho, ou até mesmo se escapar de alguma armadilha, alguma situação complicada. Então, quanto mais versículos os irmãos tiverem, né, dentro do coração, quanto mais versículos a gente tiver, mais forte a gente fica contra qualquer coisa que vier do mundo, tá? É semelhante a um soldado, né, que vai para a guerra, o cara vai só de, sei lá, vai só de sunga para a guerra. Qualquer inimigo que olhasse para ele diria o quê? Pensaria que esse cara é um louco, um cristão também que não decora versículos, né, que não tem a palavra guardada no seu coração. Para o inimigo, né, para o diabo, é semelhante a esse soldado, né? É um soldado louco, né? E é isso, irmãos. Então, ainda dá tempo da gente estar decorando esse versículo, tá? Brilho Celeste, 476, do cantor cristão.
Amém, irmãos. Vamos fazer a leitura sucessiva lá no livro de Salmos, capítulo 150. Já vi teólogos afirmando que Salmos, na verdade, é um livro de cânticos, né? É o cântico 150. Eu vou estar lendo o primeiro versículo e os irmãos que quiserem podem dar sequência, ok? Salmo 150, versículo 1. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no seu firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai com som de trombeta, louvai com saltério e harpa. Louvai com adultos e danças, louvai com instrumentos de cordas e de trompas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos rituais. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Ó, por coincidência, né? Podem se assentar, irmãos. Vamos estar louvando a Deus, Deus poderoso. Os visitantes também, né? Na verdade são os irmãos, né? Da igreja do Roosevelt, né? Fiquem à vontade. E algum mais visitante? Não, né? Bom, seguindo para a parte de avisos, após a escola bíblica dominical, às 11 horas a gente vai ter Assembleia Geral. Domingo à noite, 7h30, o culto de adoração. Nessa quarta-feira, culto de oração às 7h30. Sábado, reunião de jovens e adolescentes. Vai ser às 5h30. Então vai ser junto. Tanto os adolescentes quanto os jovens vão se reunir dessa vez junto, tá? Então os jovens prestem atenção nos horários, não vai ser 7h30, vai ser 5h30, né? E a gente tem... Mesmo? Vai ser separado? Não, vai ser 7h30. Ah, tá. Então é os adolescentes que vocês se atentem, não vai ser 5h30, vai ser
às 7h30, tá? Junto com o horário da reunião dos jovens. Lembrando que esse vai ser o start do ano, né? Então as programações, os cronogramas que a gente montou vai estar sendo executado agora nesse primeira semana do mês de fevereiro, tá? Então é muito importante que os jovens e os adolescentes venham. Com os casais também. Vai ter também o Confra Jovem 2005, vai iniciar na nossa igreja dia 22/2. Então, o tema já foram decididos pelos pastores, que é Cosmovisão Bíblica para os Jovens, a relevância da fé na identidade e o propósito dos jovens. Então vai iniciar com o pré-leitor, vai ser o pastor Atos. E é isso, irmãos. Outro acontecimento que vai ter mais adiante vai ser o acampamento que está sendo organizado pela Igreja Batista do Calvário. O tema vai ser Cristo, Pessoa e Obra. O pré-leitor vai ser o pastor Edson. Vai se iniciar dia 1º a 4 de março na Chácara Bonança. Cada acampante vai ter um valor ali de R$120. É um valor bem irrisório, né, com relação a 4 dias de acampamento, com tudo incluso, né, almoço, janta, café, tem um espaço também. Mas aqueles irmãos que não puderem ficar os 4 dias, dá para fazer a diária, né? Pode ir lá num sábado, numa sexta. Pagaria também um valor de R$40 para aquele dia, tá? E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser conversar a respeito, tem o pastor Atos, o pastor Jamil, que estão mais por dentro do assunto. Só para eu confundir, que está na Poranga, mas fica lá no final do Piquinho, isso aí. Não é o distrito de Miragora. Ah, tá. Não é em outra cidade não, irmãos, é aqui em Uberlândia mesmo. Bom, seguindo para a parte de dízimos e ofertas, o versículo sobre esse mês está lá em 1 Crônicas do 29, capítulo 29, do versículo 9, que diz assim: E o meu povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, enquanto os irmãos ofertam ou dizimam, vamos estar louvando a Deus também. A gente tem os 2 gasofiláceos e também temos o QR Code que está ali atrás do mural, para quem quiser fazer por transferência. Estudar
pedir ao irmão Lamuniel que, olha, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de podermos ofertar. Oremos. Ó Senhor Deus, grandioso, maravilhoso, Pai do céu. Ó Pai, obrigado, Pai, pela proteção, pelo alimento do seu próprio, cada dia do nosso Pai. Obrigado também, Senhor, por poder estar na tua casa, e a gente ter livramento de poder manifestar o Senhor, sem uma decepção no nosso país. Ó Pai, abençoe o teu vídeo, uma oferta, e a tua obra, multiplicar isso, entregando o Espírito de oração. Senhor, também, Senhor, faça que nós sejamos fiel ao Senhor e à tua obra. Tudo que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, instrumentistas. Entregar agora a palavra para o pastor Jamil. Bom dia, irmãos. Convido a igreja que abra suas Bíblias em Malaquias 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu vou convidar aqueles que já acharam, fiquem em pé para a gente fazer a leitura desse versículo. Capítulo 3 de Malaquias. Assim diz a palavra de Deus: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez estudando a tua palavra, estudando sobre o Senhor. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queremos falar hoje sobre um atributo de Deus chamado imutabilidade. Mas antes de nós falarmos sobre qualquer atributo de Deus, sobre qualquer coisa a respeito de Deus, precisamos entender, irmãos, que Deus, ele é incompreensível. Não dá para você compreender todas as coisas, mesmo sobre essa verdade que ele falou, as verdades que ele revelou sobre ele. Nós não dá para satisfazer todas as nossas curiosidades e perguntas. Na verdade, nós temos que crer pela fé, aceitar o que ele está dizendo, mas nós podemos entender muita coisa, porque ele revelou tem vários versículos, várias passagens que ele revela sobre isso. E também nós podemos ver a importância de Deus ser aquilo que ele afirmou que é. Porque quando ele afirma que é alguma coisa, isso é muito importante, e as implicações disso, depois das nossas vidas, é muito grandes, uma vez que ele é isso, e se ele não fosse, imaginar nossa mente se não fosse,
as implicações seriam terríveis se ele não fosse. Então, é muito importante nós termos essas duas coisas em mente. Então, nosso Deus, ele é muitas coisas. Esse atributo, diz aqui que ele não muda. Então, ele realmente, quando ele faz o seu decreto, quando ele fala alguma coisa, ele não vai mudar. Então, isso é muito importante. Nós estamos estudando, né, o capítulo 8 de Romanos, e lembra que o capítulo 8 de Romanos está falando sobre a segurança dos santos. Imagina se Deus fosse mutável, certo? Como é que nós poderíamos afirmar que nós temos segurança da salvação? Tem aqueles que acreditam na perca da salvação, mas aqueles que acreditam, eles acham que o homem pode mudar de ideia, pode não crer mais. Mas também está implicado a mudança até de Deus, porque se foi Deus que decretou, foi Deus que pré-ordenou antes da fundação do mundo aqueles que iam ser salvos, então nesse meio percurso Deus mudou de ideia, se a pessoa perde a salvação. Então é muito importante nós entendermos a imutabilidade do Senhor. Então, como podemos dizer, irmãos, a imutabilidade, nenhum homem é imutável, certo? E nenhum homem foi ordenado para ser imutável. Claro que, por exemplo, Deus quer que nós tenhamos o nosso caráter firme na palavra de Deus, e Ele não quer que nós mudamos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ele não quer que deixemos de ser moralmente aquilo que Ele afirma que nós devemos ser, mas não temos uma ordem, porque nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos estar melhorando mais e mais. Então isso é importante. Agora nós podemos dizer assim, Deus é imutável, irmãos, Ele é imutável no seu ser, naquilo que Ele é imutável nas suas perfeições. Deus já é perfeito, Deus já é 100%, tá? Então não tem como Ele mudar, não tem como Ele melhorar. E também nos seus propósitos, nos seus decretos, naquilo que Ele planejou, Ele também é imutável. Então tudo aquilo que Ele planejou vai ser executado. E a gente vai entrar aqui caminhando junto, tem questão da soberania dele também. E podemos dizer que também Ele é imutável nas suas promessas. Vocês já viram que alguma dessas coisas traz implicações para nós, né? Se Ele é imutável nas suas promessas, quantas promessas nós temos nas Escrituras? Certo? Então nós temos mais de 800 promessas nas Escrituras para nós. Então, e as promessas que Ele fez são imutáveis. Claro, algumas promessas que Ele fez nas Escrituras, às vezes são condicionais, certo? Então Ele faz a promessa lá para o povo de Israel, fala assim, olha, se você permanecer firme, fiel, então seu reino, aquela dinastia irá permanecer para sempre, se for firme e fiel. Mas eles não eram, então eles não permaneciam para sempre, porque quem mudou, e aquela promessa foi condicional à fidelidade deles. Quando Deus fala para nós, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, essa é uma promessa incondicional. Então a salvação que Ele prometeu, ela é incondicional. Então aí nós podemos dizer que saber desse atributo de Deus nos dá muita segurança. Muito bem. Nós temos aqui um versículo que eu quero comparar com Hebreus. Deus falando assim, olha, Salmo 102, 25 a 27. Em tempos remotos lançaste o fundamento da terra e dos céus, que são obra das tuas mãos. Estou falando aqui do Deus Criador. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados.
tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Então está dizendo, então aqui, mesmo as coisas que Deus criou, elas envelhecem, elas mudam, mas Deus, que é o Criador, Ele não muda, certo? Ele sempre permanece o mesmo. Quando ele fala assim, teus anos jamais terão fim, aqui ele falou numa linguagem de alguém que está no tempo, para a gente entender. Porque Deus nem mesmo está no tempo, certo? Ele não está, ele criou o tempo, ele criou o espaço. Lembra que a semana passada nós falamos dele como onipresente? Ele não está limitado ao espaço e não está limitado ao tempo. Então, está vendo como isso aqui é incompreensível às vezes na nossa mente? Como que a gente pode estar compreendendo ou entendendo 100% como que alguém pode estar fora do tempo e do espaço? O espaço não está sendo limitado pelo espaço. A onipresença de Deus nos dá essa certeza de que Deus não pode ser limitado pelo espaço que Ele criou, certo? E a imutabilidade de Deus nos fala que Ele realmente permanece sempre o mesmo. Quando nós vamos para Hebreus 11, ele aplicou isso para Cristo. Veja que ali está falando de Deus, aqui fala para Cristo, mostrando que então o Senhor Jesus Cristo é Deus. Veja, e eles perecerão, tu porém permanece o mesmo. Sim, todos eles envelhecerão com veste. Também com manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Versículo 13, 8 fala, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, quando nós vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e vai ser o mesmo para sempre, então isso mostra que ele também que ele é Deus, da sua pessoa. Então ele é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é outra coisa a respeito de Deus que nós precisamos entender. Quando lemos nosso versículo em Malaquias, Deus fez suas promessas incondicionais, por exemplo, lá a Jacó, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e elas permanecem até hoje. Então veja, quando ele faz a promessa para o povo de Israel, ele faz antes do povo existir, antes da nação existir. Ele começa a fazer a promessa para Abraão, sem mesmo que nenhum descendente havia ainda. Então ele faz a promessa, que lá no capítulo 12 ele já começa dizendo, e já prometeu até que através dele muitas nações seriam abençoadas, mostrando a respeito de Cristo. Então veja, o que podemos ver com isso? Se as promessas dele a Abraão, Isaac e Jacó foram incondicionais, se as promessas dele foi feito ainda para alguém que não tinha ainda nem existido, nós podemos ver, voltar lá no nosso versículo que nós memorizamos no mês passado, que fala que Deus é quem faz todas aquelas 5 ações ali de Romanos 8, 28 a 30, que é Ele que preordenou, Ele que predestinou, Ele que chamou, foi Ele que justificou e foi Ele quem glorificou. Tudo no passado, sendo que a glorificação para nós ainda não é passado, e a chamada para aqueles que ainda não creram também não é passado, certo? Mas já está ali para todos que hão de crer, porque quando Deus faz o decreto, essas coisas vão acontecer, certo? Tiago 1,17, temos ali toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus não muda nenhum milímetro, nada, nenhum grau, nada Ele vai mudar. Se Deus pudesse mudar para o bem, nós chegaríamos à conclusão de que antes Ele não era perfeito. Então Ele não pode mudar. Por quê?
Ele é perfeito em tudo que ele já é, ele já é perfeito. E não tem como ele melhorar, não tem como ele ser mais santo, não tem como ele ser mais puro, não tem como ele ser mais, conhecer mais. Ele sabe todas as coisas. Então não tem limite para ele, porque ele já é completo. Então ele não pode melhorar, e muito menos piorar, porque se ele realmente mudasse para pior, deixasse algum milímetro sequer, se alguma coisa daquilo que ele é e no seu ser, podemos dizer assim, ele deixaria de ser Deus, certo? Mesmo que fosse alguma coisa bem pequenininha. Estamos falando aqui então do seu ser, e mesmo então nas suas promessas, daquilo que ele fez, as promessas que ele fez que são incondicionais, então ele não vai mudar, certo? Não há mudança nem sombra de variação. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Seu conselho dura para sempre, e seus planos para todas as gerações. Então Deus tem um plano e vai culminar naquilo que ele planejou, certo? Romanos 30 fala que o plano que ele tem para nós é para que nós sejamos, alcancemos aquela plenitude da imagem de Cristo. Ele quer que nós alcancemos isso. Então esse é o plano dele, desde antes da fundação do mundo. E ele executou. Quando ele chega no nosso tempo, chegou no tempo daquela pessoa se converter, então ele chama. Então a pré-ordenação e a predestinação é lá na eternidade passada, mas quando ele chega na chamada, ele vem por tempo, chama aquele, dá fé através do Espírito Santo, a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e vem a confiar nele como único e todo suficiente Salvador. Então, e agora, uma vez que a pessoa confia nele, ele agora, Deus executou naquela pessoa o seu plano. Então antes, podemos dizer, estava na mente de Deus. Com a chamada, ele pôs em execução, certo? E a nossa parte seria crer, certo? Mas nós seríamos impossível crer, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus faz o quê? Ele realmente chega para nós, e através do seu Espírito Santo, nos chama de forma eficaz, através do Espírito Santo de Deus, de modo que nós não vamos poder deixar de crer. Então, porque ele nos chamou de forma eficaz, nós estamos já no plano de Deus, então ele nos chamou e agora ele executou. Então aí seu conselho dura para sempre. Aí o versículo está aqui, que ele predestinou e chamou e também justificou. Então, quando alguém, podemos dizer assim, quando alguém confia no Senhor, recebe Jesus como Salvador, ele justifica essa pessoa, declara aquela pessoa justa diante de Deus. Agora é claro que nós podemos dizer o seguinte, ele me justifica quando eu creio, mas podemos dizer também que ele já me justificou, porque isso já está nos planos dele, porque ele não está limitado ao tempo. E também ele me glorificou, ele já me vê lá glorificado em Deus. Então imagina você fora do tempo, então você já está lá na glória. Essa é a certeza absoluta, irmãos. Essa é uma coisa que, mas isso também é incompreensível. Mas como que isso pode acontecer? Então, isso é fé. A fé é interessante, irmãos, é o seguinte, uma das definições que eu vi sobre fé é o seguinte: você não é a capacidade de você confiar no Senhor, mesmo sem compreender. Porque se alguém esperasse compreender tudo para poder crer, ele jamais creria. Muitos incrédulos têm essa justificativa, eles não creem, porque eu não entendo muita coisa, a hora que eu conseguir entender tudo, eu vou crer no Senhor Jesus Cristo. Você nunca vai crer então, porque não dá para você entender tudo, certo?
Agora, eu creio que isso também não depende muito de você. Eu creio que isso depende de quando Deus te quebrar seu coração, você vai crer. É Paulo, o Saulo, né? Saulo estava lá, né? Cheio de suas convicções. E quando Estevão prega ali, ele fala ali da história. Estevão prega e ele usa a história para mostrar que Deus, ele teve toda aquela história com um propósito. O propósito de que realmente chegasse o tempo em que ele iria mandar o seu filho, mandar Jesus Cristo, que é o Messias. E ele vai declarar que eles mataram, que eles crucificaram e que eles precisavam se arrepender. Aquela mensagem Paulo ouviu, mas ele simplesmente ignorou e deixou que eles fossem apedrejados, que ele fosse apedrejado. E aí quando Deus os chama, ali no caminho de Damasco, Deus fala a seguinte frase ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para te recalcitares contra os aguilhões. Ou seja, Saulo naquele momento estava realmente aquilo que estava espetando ele, aquilo que estava incomodando ele estava recalcitando, ele estava como uma mula dando coices, empacado, ele não ia para frente, ficou naquilo ali. Infelizmente o evangelho acontece para muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes ouvem o evangelho, entende intelectualmente o evangelho, mas não crê, não confia. E isso é algo que realmente a pessoa fica empacada. Mas ele precisa então Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que crer no poder de Deus para quebrar o coração dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus desse século aqui é o diabo, né? Ele é chamado de Deus, letra minúscula ali, certo? Cegou o entendimento dos incrédulos. Não é que tem dois deuses, tá? Mas ele é chamado só para a gente entender que ele tem às vezes domínio sobre a mente dos infiéis. Ele que tem domínio sobre a sua mente. As pessoas acham que tem independência, não quer se submeter a Deus, mas é porque já estão submetidos, já estão escravos do diabo, do pecado. Então é nesse momento que o Senhor então faz a obra e a pessoa vem a crer e a confiar no Senhor Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Ele quebrou ali a resistência de Saulo, né, quando ele faz aquela pergunta: quem és tu, Senhor? Olha que ele já chama ele de Senhor. Ele já desconfiava. Aí, mas quando ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues, a única coisa que ele podia fazer: o que queres que eu faça? Então, quando o Senhor Jesus Cristo quebrar seu coração e te convencer do pecado, a única pergunta que você tem que fazer é: o que o Senhor quer que eu faça? Eu me submeto ao Senhor. Eu estou perdido, estava perdido, estava indo para o inferno, mas o Senhor me chamou, me encontrou. Eu sou teu servo, eternamente grato. O que o Senhor quer que eu faça? Aquele que tem essa convicção de pecado e que sabe que Cristo salvou sua vida, salvou da morte, do pecado, do inferno, ela é eternamente grata ao Senhor e está disposta a estar pronto para fazer a vontade de Deus. Então veja que isso é muito importante nós entendermos. Nós temos mais alguns versículos que dizem o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, passai por herança, e o reino de vós está preparado desde antes da fundação do mundo. Então Deus, quando fala a respeito da nossa salvação, na perspectiva de Deus, que é eterno, que não está limitado ao tempo, tudo isso já foi preparado desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo.
e Ele é imutável, Ele não vai mudar. Então, glória a Deus por isso. Em Efésios fala para nós, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, mais uma vez aqui o objetivo que fala lá em Romanos, fala aqui também em Efésios, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Só que lá em Romanos ele coloca junto com a palavra predestinação. Então ele me predestinou para ser santo e irrepreensível. Nele também digo, no qual fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, para demonstrar a todos qual seja o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus. E assim por diante. Essa passagem continua falando sobre esse propósito eterno de Deus. Deus fez essa obra. Irmãos, nós vamos deixar o restante para a próxima semana, tá? Desse estudo, e depois nós vamos concluir, porque agora nós estamos no tempo nós vamos ter o nosso lanche, depois nós vamos voltar para a nossa escola dominical, tá bom? Vamos agradecer a Deus. Vamos lá, Muniel, agradeça a Deus pelo estudo e pede pelo restante. Hoje tem assembleia, né? Também para a assembleia depois de tudo. Senhor Deus, tu és maravilhoso, Pai do céu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Faz que nós guardamos, Senhor, praticamos, Senhor, em vez de deixar a palavra hotel, Senhor. Nós sabemos a vontade do Senhor. Ó Pai, abençoe, Senhor, as demais donações do culto, e também, Senhor, para a nossa assembleia, para a nossa comunidade, que eu culto o Senhor, que tudo como normalmente dentro da palavra do Senhor. Abençoe também nossa comunidade, nosso Senhor, todos os pedidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem mais hino? Então vamos mais um hino. Fazer um breve intervalo até todo mundo ir para suas salas. Vamos estar cantando o hino do mês, cantando e salmodiando ao Senhor.